dia a todos. É com enorme alegria que estamos aqui nesta manhã para continuarmos as nossas reflexões a respeito do livro Episódios Diários. E nesta manhã eu os convido, a estudarmos juntos o capítulo 11, que tem como título A Palavra. Então, como nós podemos perceber, nós vamos estudar este capítulo que fala sobre a palavra. E a benfeitora Joana de Ângeles inicia o capítulo afirmando que poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento que é a palavra para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é a conquista que todos devem lograr. Não a esgrimas com o teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo de evolução. Então, como nós podemos perceber, mais uma vez, somos convidados ao equilíbrio. Mas dessa vez o equilíbrio das nossas palavras. E aí nós vemos que a benfeitora nos coloca duas situações, Uma situação onde nós usamos a palavra de forma equivocada, que muitas vezes pode resultar em crime. Como contribuir, como argumentar, como... E muitas vezes a gente prefere silenciar e se calar diante das situações. Então, o que ela nos chama é a nossa, ao exercício, a prática do uso da palavra com responsabilidade e que possamos sempre usar as nossas palavras em benefício dos outros. E hoje, quando a gente pensa, por exemplo, nesses tempos de redes sociais, onde a gente escuta tanto pessoas falarem coisas sem ter um conteúdo, sem se certificarem antes, a gente escuta tanto falar em fake news, E muitas vezes a gente fala isso em tom até jocoso, brincando, sem ter a noção exata que isso pode influenciar e ter repercussões muito sérias. E aí eu lembro de um caso ocorrido no dia 3 de maio de 2014,
no Guarujá, né, em São Paulo, onde, em decorrência, né, de um boato de redes sociais, uma senhora de 33 anos, mãe de 2 filhos, foi linchada até a morte por uma população que havia, né, que acreditava ali que ela roubava, sequestrava crianças para realizar magia negra. E tudo isso começou por um boato de internet. Alguém, né, meio que lançou lá que havia uma mulher que sequestrava crianças, que fazia magia negra, e colocaram uma foto aleatória. E parecia que a mulher parecia com ela, não sei, tinha alguns traços, e ela estava andando na rua um dia, né, e uma criança se aproximou, ela estava com uma sacola, ofereceu a maçã para a criança. Mais do que rapidamente, a mãe achou que ela era a tal sequestradora, e aí juntou-se naquele mesmo momento várias pessoas em torno dela, a lincharam, ela foi levada ao hospital, né? Chegaram a fazer um isolamento, imaginando que ela tivesse morta, depois viram que não, ela ainda ficou por 2 dias no hospital, mas veio a desencarnar. E o que fatos como esses nos mostram? Que muitas vezes atitudes que parecem inocentes, inofensivas, têm, né, repercussões gravíssimas. Né? E a palavra, ela tem esse poder, tanto a palavra que a gente verbaliza, quanto aquela que a gente está lá colocando nas redes sociais, onde muitas vezes, né, os nossos comentários, que nós imaginamos, é só um comentário, mas tem repercussões no estado emocional daquele que recebe, né? Então, muitas vezes, até quando nós estamos educando uma criança, né, nós precisamos ter a exata noção do que a gente fala, porque a pessoa que recebe aquela informação pode receber, internalizar, e aquilo ter repercussões na sua existência, né, no seu próprio desenvolvimento. Criam-se crenças ali que são difíceis de serem trabalhadas, né? E esse caso que eu trouxe, ele nos leva até para uma reflexão sobre a questão da justiça, né? Porque nós, muitas vezes, confundimos justiça com vingança. E em momentos como o que nós estamos vivendo, em que pessoas andam muito polarizadas, né, sem uma atitude reflexiva sobre as informações que recebem, temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente escreve, porque as pessoas vão interpretar não no mesmo ponto de vista que nós, mas a partir da percepção de mundo que elas têm. Então, muitas vezes, as pessoas vão receber aquilo e vão distorcer completamente aquilo que você está falando, que você está colocando. E nós somos responsáveis por tudo aquilo, né, que é consequência de atos, né, que nós praticamos. Então, que nós possamos ser mais vigilantes e que nós possamos, né, falar somente coisas que façam bem ao outro, né? Que nós possamos ser cautelosos com aquilo que a gente queira falar, queira comunicar. Que quando nós precisarmos, né, nos dirigir aos outros, até mesmo para fazer uma crítica, que a gente sempre tenha o cuidado na forma como a crítica será realizada, para que a gente possa, muitas vezes, né, fazer uma crítica em relação ao ato, mas não em relação ao indivíduo. Porque atos podem ser modificados. Aliás, o ato, se ele é errado, se ele é certo. Mas os indivíduos podem se modificar, né? E aí a gente lembra daquele filme A Cabana. Alguns de vocês devem ter assistido, né? Então, rapidamente, né? Essa semana eu me lembrei, porque eu assisti uma palestra em que a palestrante lembrava do filme. Então, o filme conta a história de um pai que ele vai, né, faz um acampamento com a família, e durante esse acampamento a sua filha mais nova, ela some. E depois eles não conseguem encontrar o corpo, mas há fortes indícios que ela tenha sido violentamente, né, assassinada. E esse pai, ele fica com aquela mágoa, né, com aquela dor muito grande, e um dia ele encontra uma carta,
né, que é assinada por papai, que era meio a forma como sua filha chamava Deus. E essa carta o convidava a retornar àquela cabana, né, nas montanhas. E ele retorna, mesmo, né, a contragosto de seus amigos, de sua esposa, mas ele vai. E lá é meio que um caminho de redenção, né? O filme fala muito sobre essa questão da fé, da coragem, e mostrando, né, que a vida é essa dinâmica de dores, que nem tudo na vida vão ser momentos felizes. E durante esse processo, tem um momento que esse personagem, né, o pai, ele vai conversar com essa figura que interpreta, né, vamos lá chamar de Deus, né, o Criador. E ele questiona, porque ele vai perguntar, ele vai dizer assim, olha, mas por que isso, né? E eu não consigo perdoar porque fez muito mal. E aí essa figura de Deus meio que leva para ele a seguinte analogia, que é preciso perdoar, que perdoar não é desculpar, porque o ato é realmente errado. Né? É natural que se sinta raiva pelo tanto de dor que foi causada, mas que deve se lembrar que aquele indivíduo que causou essa dor e esse sofrimento é tão filho de Deus quanto qualquer um de nós. E ele pode e deve se redimir. E que muitas vezes, né, a gente fica nessa tendência de querer causar um sofrimento físico, achando que aquilo ali vai trazer tanta dor, mas muitas vezes esses indivíduos que fazem outras pessoas sofrerem já têm tantas dores internas e tantos sofrimentos, né? E o que eles precisam é realmente de uma oportunidade de redenção. E aí, o que essa figura, né, que representa Deus fala é isso, que a gente não vai passar a mão, né, no erro, a gente não vai omitir o erro não vai ser colocado por debaixo do tapete, vai ser escondido, mas simplesmente se espera, né, que esse indivíduo que cometeu o erro tenha a oportunidade de se melhorar, de se modificar. Porque, como a gente costuma sempre dizer, muitas vezes quando nós nos equivocamos, nós não gostamos, né, que o outro nos entenda, que o outro nos perdoe, que o outro nos acolha. Assim é com a vida. Cada um de nós tem uma história, tem uma trajetória, e a gente precisa entender essa dinâmica. Então, quando a gente for pensar, a gente não deve nunca dizer assim, bandido bom é bandido morto. Essa frase, ela não representa os ideais cristãos. A gente deve pensar assim, que ele encontre oportunidade de redenção e que ele, né, siga ali, né, recebendo, né, a condenação da justiça, né, que for proporcional àquele ato errado, mas que ele pague e seja condenado não para que ele fique lá perpetuamente em sofrimento, mas para que ele tenha a oportunidade de repensar seus atos e modificar. Então, é essa mensagem de hoje, que a gente sempre possa fazer o bem, falar o bem e de fazer com que outras pessoas se sintam motivadas pelas nossas palavras. Que na incerteza que a gente silencie, que a gente sempre possa usar as palavras em benefício da nossa sociedade e que a gente não se omita quando a gente puder ajudar. Então, muita paz para todos e eu vou esperar vocês aqui amanhã para a gente continuar o nosso estudo. Fiquem todos com Deus, com a natureza, com a energia suprema do universo, como vocês quiserem chamar. Mas que vocês recebam muita luz no dia de hoje, fortaleza de ânimo e coragem, lembrando que tudo passa e os momentos de dor também vão passar. Até amanhã.